diretores que me ajudaram a marcar a história do festival. E foi com imensa alegria que a gente soube que ele estava terminando um filme. A gente foi uma surpresa para muitos dessa sala. Não é tudo verdade, é um presente. E é um filme especial, porque é um filme em que ele co-dirige o filme com o coletivo La Capoy e com a Luísa Boticai. Agora aqui o delegado mais velho, agora no Rio de Janeiro. Karantemei meu pai terei. Que tem tiradão com melhor turquineca. Chegou a criar ter é tudo verdade ele que me de uicheca. Seria muito fácil, né, se vocês pudessem entender minha língua. Eu sou o Biratã Suruí, sou do povo indígena Paité Suruí, da terra indígena 7 de setembro, de Cacoal. E eu fui um dos fundadores do coletivo La Capoy, né, que é o coletivo audiovisual indígena que criamos para poder utilizar o audiovisual como uma ferramenta para a gente poder registrar a nossa cultura e garantir que a nossa cultura seja preservada para nossas futuras gerações. Inclusive, nesse time, a gente também tem somado força com pessoas que também não são indígenas, que fazem parte do meu coletivo, que é o Christian, a Gisabel, e estou muito feliz de estar participando aqui do festival É Tudo Verdade. Eu acho que é um momento de muita felicidade da gente poder estar participando, né, de cada espaço para a gente poder levar um pouco dessa nossa história, dessa nossa luta. Eu quero também chamar o João, que foi uma das pessoas que vou chamar a Luísa também, que foi uma das pessoas-chave nessa construção da narrativa, dessa história. Ela foi muito paciente de poder estar me ensinando algumas técnicas, né, sobre a câmera e nesses dias. Vou passar para o João para chamar o restante do pessoal. Muito obrigado, gente. Obrigado, Bira. O Bira trabalhou junto com a Luísa e o coletivo era maior do que esse, porque, por exemplo, o Xener não pôde vir, porque ele tá adoentado, mas senão ele estaria aqui, ele participou ativamente das filmagens. E eu queria, antes de começar, só chamar toda a equipe de uma só vez. Eu apresento todos vocês, porque é uma equipe grande, sem a qual não teria sido possível fazer o filme. Eu vou começar por quem eu estou vendo. A Laís e o Eduardo Escorel montaram esse filme em estreita colaboração com o coletivo. A gente mostrava o filme para eles, eles vieram para o Rio de Janeiro e o filme nasce bastante, essencialmente dessa conversa. Eu acho que sobre isso a gente vai falar na hora do debate. O Pedro é o responsável pela trilha sonora, Denilson pela mixagem, Camila e Dani pela produção. Muitos de vocês estão aqui porque eles estavam lá. A Carlota, que eu estou vendo ali, a diretora da Videofilmes. Sobre a Carlota, só uma palavrinha, ela segurou todas as barras do Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é um filme extraordinário, muito da causa dela. A atriz finaliza, o Bernardo faz a cor do filme. O João foi meu companheiro de filmagens, ele foi assistente de câmera e, mais importante, homem de caráter, que ele é botafoguense. O João é o cinematógrafo, a Isa também, a Isadora participou também como assistente de câmera e a Catuda Fernanda, estava pelo sobrenome, você da Fernanda, foi produtora, principalmente da parte que não se passa no Brasil, vocês vão ver, mas também ela ajudou no início. Muito obrigado, espero que vocês tenham uma ótima sessão e a gente conversa depois. Eu queria só terminar
agradecer muito ao Amir e ao É Tudo Verdade. Eu acho que há 30 anos ele ensina a gente a ver documentário, a compreender documentário e entender a importância do gênero no Brasil e fora do Brasil. Amir, muito obrigado. Foi a produtora do Entre Atos, que é o documentário que eu fiz sobre o Lula, me pegou na escada da Piauí e me disse o óbvio, que no ano seguinte, 2022, ia haver uma eleição no Brasil e o candidato seria o mesmo que eu tinha filmado em 2002, né, o Lula. Só que se em 2002 era uma eleição que de certa maneira consolidava a democracia brasileira, em 2022 era exatamente o contrário disso. Era uma eleição perigosíssima em função do possível resultado, né? Dependendo de onde, enfim, para onde a coisa, sei lá, estimulado a tentar fazer um filme que pudesse conversar com o Entre Atos. Não dava mais para ser com o Lula, por várias razões, que não cabem aqui, mas seria muito difícil. E eu comecei a pensar qual seria o personagem que pudesse encarnar esses 20 anos de Brasil. Né? O que deu certo e o que não deu certo. Né? E aí, num evento em torno da Amazônia, fora do Brasil, numa universidade muito prestigiosa, eu conheci a Chay. E a maneira como ela se comportou ao longo desse encontro de 3 dias me impressionou muito. A firmeza dela, a determinação dela e a maneira como ela, de certa maneira, passou um pito em todas aquelas pessoas, todas elas muito eminentes, cientistas extremamente extraordinários do clima, do meio ambiente, tiveram que ouvi-la e tiveram que se dar conta que não estavam agindo da melhor forma possível. E então eu cheguei para ela e convidei-a para ser a personagem de um filme que seria só sobre ela. Seria um filme que a acompanharia durante 40 dias, durante a militância dela, que é o que ela faz, até o dia da eleição do segundo turno, se houvesse segundo turno. E ela topou, certa frequência, que tinha chegado a hora dos indígenas contarem suas próprias histórias. Ela diz alguma coisa parecida aqui: a gente não quer mais ser representado, a gente quer ser representante. E aí, evidentemente, tinha um bode na sala. Por que ela tinha me autorizado a fazer um filme sobre ela, eu sendo quem eu sou, nas minhas circunstâncias? E aí eu, 2 meses antes do filme começar, eu pedi um Zoom com ela estava fora do Brasil, inclusive, e disse: temos um problema, como é que a gente resolve? Eu estava lembrando que a primeira vez que a gente conversou, João, você chegou até mim, você estava procurando um diretora de fotografia, ainda para fazer o filme da Chay. E aí teve um lapso de tempo que não foi muito longo, e você pensou e você chegou com essa proposta que foi um enorme presente, tanto para mim quanto para o coletivo, da gente fazer um filme independente em que você estaria com o João Faisal fazendo o filme com a Chay e a gente faria esse filme com o Almir, acompanhando a campanha dele para deputado federal. E aí foi um movimento muito rápido. Eu acho importante contar que a gente conversou sobre equipamento, né? O João fez uma escolha de equipamento e a gente decidiu espelhar. Então, tudo que tinha para um filme, tinha para o outro filme, sem tirar nem pôr. Isso já foi muito incrível. Então, a gente chegou com material de ponta que o coletivo não conhecia, câmeras incríveis, lentes incríveis. E a gente tinha muito pouco tempo para preparar. A gente tinha pensado, eu levei um bocado de filmes, uma série de filmes Dúvidas nas Aldeias, filmes indígenas e não indígenas. Mas a gente não tinha tempo para fazer essa formação e a gente teve pouquíssimos, 2, 3 dias. E a gente já saiu para campo com o Almir, porque a campanha já tinha começado. Então, no começo a gente fez, os primeiros dias foi com o Biratã só, o coletivo não foi. E foi fazendo o filme que a gente foi se afinando, que a gente foi trocando. E a gente não tinha exatamente a gente tinha toda a liberdade, a gente não tinha uma direção ou uma conversa de unidade de imagem. A gente tinha liberdade de fazer o nosso filme e era um experimento. A gente não sabia se ia ser 2 filmes, se ia ser um filme, o que ia dar. Pessoas com perspectivas de vida muito diferentes, e a câmera é de um e a câmera é do outro, e o material depois é reunido num só filme.
a primeira impressão que se tem, ou pelo menos a ideia que se tem, é que a perspectiva indígena vai estar sobretudo, assim como a perspectiva branca, vai estar sobretudo no enquadramento, né, no movimento de câmera, naquilo que se vê, naquilo que se enquadra. Eu vejo diferente do que vê o Biratã, do que vê o Schener, do que vê o cinegrafista do Xingu, que também participou, né? Que esse eu não conheci, porque quando eu encontrei vocês era o último dia de filmagem de vocês, né? Que é o dia da aldeia em que as duas equipes se encontram. E não é aí que está a verdadeira colaboração, não é aí que a perspectiva de um e de outro se encontram e tentam buscar uma síntese. Porque quando o Almir Suruí explica naquele podcast que ele teve que aprender português para poder entrar numa luta política fora do mundo dele, é uma percepção de que não adianta ele fazer luta política apenas no povo. Vai ter a Suruí? Agradecer a vocês por estar presente, né? E acho que foi um momento muito importante, assim, de discussão que a gente teve com o pessoal que fez a montagem junto com o João, né? E pra gente, o filme estava errado porque o filme finalizava com a vitória do Lula, né? E pra gente isso não importa, tipo, parece que se o Lula ganhasse a presidência, no caso ganhou, seria a nossa salvação. Mas não é isso. O que a gente quer mostrar, trazer com o filme, é a nossa luta